Neste vídeo nós vamos aprender a usar um software chamado EasyVid, ou EZVid em português. É um software de captura de tela que a gente usa para fazer as nossas aulas. Normalmente o professor coloca o PowerPoint na tela e dá aula como se estivesse dando na sala de aula. A tela é gravada, a imagem do professor é gravada e a voz do professor é gravada. Esse programa EasyVid é um programa simples, gratuito, que roda em Windows. Então vamos ver como é que ele funciona. Após instalar o software, vai ter um ícone na área de trabalho ou então no menu do Windows, né? Basta disparar o software. Ele está carregando e tem essa tela relativamente simples. Essa tela permite algumas coisas. Em primeiro lugar, aqui nós temos a possibilidade de ver os projetos que já existem e carregá-los. Então, se eu quiser carregar esse projeto chamado teste, eu seleciono aqui Edit Project e o projeto vai ser carregado. Se eu quiser fazer algo novo, eu clico em New Project e um novo projeto vai ser carregado. Aqui em cima foi dito que o projeto anterior foi salvo automaticamente. Eu clico em OK e aqui eu tenho um novo projeto. No lado esquerdo da tela eu dou um título para ele, por exemplo, primeira aula. Descrevo, esta é a gravação da primeira aula. Isso é sempre interessante lá para o YouTube, né? Que a gente vai depois subir o vídeo para o YouTube. E eu digo qual é a categoria de vídeo que eu estou fazendo. Normalmente educação. Ainda aqui embaixo existe a possibilidade de selecionar música de fundo, né? A música de fundo é controlada por esta barra laranja, que ainda não está ativa porque a gente não gravou nada, em que a gente pode dizer que a música se sobressai ou a voz da gravação se sobressai. Como é que a gente grava então agora a tela? Uma coisa importante é a gente vai precisar do nosso PowerPoint, do nosso texto, enfim. No meu caso, é essa tela aqui. Então aqui eu tenho as minhas telas que eu quero utilizar para a aula com o aluno, né? Eu já deixo ela preparada aqui. E o que eu vou fazer é selecionar depois esta área para fazer parte da minha captura de tela. Como é que eu faço então para iniciar essa captura? É muito simples. Eu clico neste ícone que representa uma tela. A função que aparece quando eu passo o mouse em cima dele é Capture Screen. E agora eu faço a minha configuração. Se eu simplesmente clicar em Start Capture Now, eu vou estar capturando só a tela. Mas normalmente a gente quer capturar a voz e quer capturar a imagem do professor pela câmera do notebook ou do computador de mesa. Então eu clico em Use Advanced Settings. E aí eu tenho esses elementos para configurar. Se eu quero capturar o som, eu clico sobre o microfone. Se for um headset, eu clico sobre o headset. Se eu quiser selecionar qual é a área que eu vou capturar da tela, eu clico neste ícone aqui. Eu posso querer capturar a tela inteira ou apenas um pedaço. Se eu quiser que a minha imagem, a imagem do narrador apareça, eu clico nesta câmera. Então, usualmente a gente clica no primeiro, ou se a gente estiver usando o headset no segundo, no quarto e no quinto ícones. E aí eu posso começar a captura. Nesse momento ele está pedindo para eu dizer qual é a área que eu quero capturar. Eu vou selecionar apenas o meu slide. E agora ele está fazendo uma contagem regressiva. Iniciou a captura.
eu posso deslocar a minha câmera para uma posição melhor, deixo ali na tela de captura. E agora eu posso iniciar a minha aula, eu vou falando, eu vou passando os slides e dando aula, né? Além disso, eu tenho aqui do lado esquerdo o botão para pausar a captura e depois retomar. Então, se eu der um pause, ele para de capturar. Se eu der um record, ele volta a capturar. O stop vai terminar esse vídeo. E o draw vai permitir que eu mexa um pouco na tela enquanto eu dou aula. Por exemplo, vou clicar aqui na canetinha e eu posso fazer círculos, sei lá. Se eu clicar em ESC, eu saio do modo da canetinha. Posso clicar em alguma outra coisa aqui, por exemplo, uma flecha para o lado, às vezes é mais útil que a canetinha. E aí eu seleciono o que eu quero que a pessoa veja. ESC sai, uma flecha para baixo, e aí eu realço a minha aula. Com ESC eu caio fora desse modo de ferramentas. Quando eu terminar a minha aula, eu clico em Stop. Importante notar que uma aula não deve ser muito longa, não deve ter mais do que uns 10 minutos. 20 minutos já é demais. Nesse momento, ele está trazendo o vídeo que foi realizado. A gente pode ver aqui que ele está trabalhando, está importando as mídias. Aqui na parte de baixo nós temos duas trilhas, uma trilha com a imagem e outra trilha com o áudio. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está aqui dando a mensagem Please wait. E aqui embaixo ainda a gente pode ver o percentual que já foi completado na geração do vídeo. Nesse momento está encerrado. Aqui a gente tem uma linha do tempo que eu posso percorrer para ver cada coisa. Então eu vou tocar o meu vídeo aqui, dar um play. Ele inicia com esse made com easy vídeo, mas dá para retirar. A gente pode ver aqui que a minha aula está andando, não é? O que a gente pode fazer em cima disso? A gente pode fazer recortes, enfim. Não é o objetivo desse vídeo mostrar essas edições maiores, mas basicamente para fazer recortes, a gente seleciona o vídeo e pode diminuir o seu tamanho, enfim. A gente também pode acrescentar, clicando em T, a gente pode acrescentar um texto grande que vai aparecer. Clicando nesse filme a gente pode acrescentar imagens, a gente também pode arrastar imagens para cá, enfim. Aqui agora a gente pode dizer que o que a gente quer é a fala e não a música. E nesse momento a gente tem um vídeo pronto. Se a gente for olhar aqui na pasta, a gente vai ver que esse vídeo provavelmente ainda não foi salvo nos loads, aqui está sem título. Mas a gente faz isso dando um save vídeo. Isso vai demorar um pouquinho. Após a gente fazer o salvamento, o programa EasyVid vai salvar esse arquivo para a gente poder fazer o upload para o YouTube. Onde é que isso está salvo? Se a gente vier no Windows Explorer, a gente vai ver que está em Documentos, diretório EasyVid, Projetos, e aí é uma lista de projetos. O último projeto é o 7. No diretório, na pasta final, a gente tem o arquivo que a gente acabou de fazer. Esse arquivo deve então ser colocado lá no YouTube ou em algum outro serviço de streaming.
Eu não recomendo que se coloque no Moodle, porque senão a gente vai acabar comendo todo o espaço do nosso servidor. A ideia é colocar no YouTube e depois a gente aponta para o YouTube. É isso, esse é o programa EasyVid.